Fala, carequetes e carequetes! Prontos para mais uma viagem mística, esotérica e very louca com o teu carequinha favorito? Como eu já tinha prometido há bastante tempo, hoje o Carequitos da Visconti traz um vídeo analisando os mistérios da teosofia. E eu demorei bastante para fazer esse vídeo porque obrigatoriamente eu vou ter que abordar temas muito, mas muito polêmicos aqui. E para você que não está entendendo bulhufas do que eu estou dizendo, a teosofia é uma corrente de pensamento esotérica que data desde o século XVI, mas que ficou mais conhecida devido à reformulação que ela sofreu no século XIX pela russa Helena Petrovna Blavatsky. Como é que é? Ou como ela é chamada pelos íntimos, Madame Blavatsky. E a teosofia é muito importante, porque mesmo que para a maioria das pessoas se trate apenas de um monte de baboseira espiritualista e mística sem sentido, ela influenciou alguns dos movimentos esotéricos mais famosos do século XX, como religiões New Age, a antroposofia de Rudolf Steiner, caras como Gandhi e até o bigodinho da Alemanha. Vai dar merda não. Vai dar e se não der? E se der? E se não der merda? Se der. Mas se der merda não. E as ideias são tão loucas que vão desde vida em outros planetas, humanos de outras cores e formas e tamanhos vivendo antes da nossa humanidade, anjos feitos de fogo, e até o fato que não foi o homem que veio do macaco, mas sim o macaco que teria vindo do homem. Tá bom pra você? Então, se tu gosta de uns misticismos, de uns mistérios, de umas viagens sobre vida em outros planetas, reencarnação, civilizações como Atlântida e Lemúria, fica aí que esse vídeo vai ser um prato cheio pra tu. Mas aproveita e se inscreve aí. Também larga o teu like aí embaixo, comenta teus pensamentos, clica no sininho porque o YouTube tá ruim de entregar os vídeos do Careca e ajeita o teu turbante, meu camarada, porque na volta da vinheta vai ser loucura purinha. Vai! O final do século XIX foi muito rico em doutrinas espiritualistas e que abordava as questões religiosas de forma, digamos, não ortodoxa. O espiritismo de Kardec surgiu nessa época, a sociedade Golden Dawn, a Aurora Dourada, surgiu nessa época também, e até a telema do famoso mago Aleister Crowley. Todas essas são do finalzinho do século XIX ou comecinho do XX. Todos esses movimentos tinham como principal característica o rompimento com os dogmas das religiões tradicionais. A Era Vitoriana, o período do reinado da Rainha Vitória da Inglaterra, que foi de 1837 até sua morte em 1901, foi uma época de renovação cultural. O mundo estava descobrindo lugares e culturas exóticas através do trabalho de diversos exploradores, o que fez com que os países do Ocidente começassem a se interessar por culturas e religiões orientais. Mas também é nessa época que ideias revolucionárias como marxismo, feminismo e outros ismos começaram a pipocar também. E um dos maiores movimentos esotéricos dessa época foi a teosofia. Como eu disse na introdução, o nome teosofia já vinha sendo usado por estudantes de ocultismo, cabalá e gnosticismo desde o século XVI. Mas foi só em 1875 que os esotéricos americanos Henry Olcott e William Quan Judge se juntaram à já citada Madame Blavatsky e fundaram a Sociedade Teosófica. Hoje, quando se fala de teosofia, geralmente é da doutrina criada pelos três que a gente está se referindo. A Sociedade Teosófica estrutura-se sobre o princípio da fraternidade universal. Seus objetivos apontam na direção de uma livre investigação da verdade, em uma atmosfera de liberdade de pensamento e expressão. Teosofia é a combinação das palavras gregas theos, que é Deus, e sofia, sabedoria. Portanto, teosofia significaria sabedoria divina. E eu tenho um vídeo bem legal falando sobre gnosticismo. Se você se interessa por teosofia, com certeza vai curtir saber sobre gnosticismo também. Então, assim como várias outras doutrinas ocultistas da época, a teosofia também misturava conceitos esotéricos como energia da vida, viagem astral, civilizações perdidas, com dogmas religiosos orientais, como karma, reencarnação e culto a líderes espirituais. E eu vou falar francamente com vocês, a teosofia tem algumas ideias muito loucas. Inclusive vai ter coisa que eu não vou poder falar diretamente nesse vídeo, porque senão sabe como é, né? O YouTube vai lá e...
Então você que é religioso fervoroso vai sim achar tudo um monte de heresia satânica, e você que é ateu vai achar um monte de baboseira esquizofrênica. Mas esse vídeo é dedicado àquele pessoal que tá ali no meio, ali na meiuca, que é meio religioso, mas tem a cabeça aberta. Ou que é só curioso sobre esoterismo ou formas não ortodoxas de religião mesmo. Lembrando que o vídeo da semana passada foi o Careca descendo o sarrafo nos ateus, hein? Então dá uma olhada lá. E plim, apareceu o sol. Você acredita nisso? Eu acredito, daí! Você é burro. Vai me bater? Você é burro. Burro é você que não acredita! Bom, no vídeo sobre ciência versus religião, eu falei de como a Madame Blavatsky viajou até o Tibete para estudar com os Mahatmas, os professores iniciados nos segredos ocultos. E lá eles mostraram a ela o livro de Dzyan. Nesse livro estaria documentado toda a história da criação do universo, da Terra e do homem também. Quando ela voltou ao Ocidente, ela transcreveu esse ensinamento oculto em livros como Isis sem o Véu e A Doutrina Secreta. E é claro que nunca ninguém viu esse livro e houveram investigadores que foram até lá no Tibete encontrar esses tais Mahatmas e obviamente não encontraram ninguém. É claro que os membros da Sociedade Teosófica argumentam que os Mahatmas só se revelam para quem realmente tem intenção de aprender e evoluir espiritualmente. E o fato de que os membros do movimento que vieram após a morte da Blavatsky em 1891, como Annie Besant ou Charles Webster Leadbeater, falaram que conseguiam ter visões de outras eras e completar os ensinamentos da Madame com base em regressões em outras vidas, obviamente não ajudou muito a melhorar a fama do movimento. Sei. Mas mesmo que isso seja só piração ou charlatanismo, eu acho que é tudo muito bem pensado. E como ficção é algo muito, mas muito interessante mesmo. Se a gente pode curtir um Senhor dos Anéis ou um Nárnia sabendo que é pura ficção, um universo tão rico quanto esses, mas que tenha 2%, 1% de chance de ser real, já me encanta muito. Mas além de ser um universo muito rico e interessante, ele também é muito, muito, muito complexo. A Doutrina Secreta é composta de 6 volumes, o Careca só comprou 4 porque é um troço tão biruta, tão difícil de entender e tão complicado, que a minha cabeça pirava a cada livro e eu desisti. Pra você ter noção, eu tenho um outro livro de um cara que tenta resumir e simplificar a Doutrina Secreta, e mesmo esse já é complicado pra cacete. Muito complicado. Se você tem preguiça ou dificuldade de ler livros atuais, tu vai derreter com esses livros. As pessoas do século XIX escreviam de forma muito rebuscada, densa. Tu tem que prestar muita atenção até mesmo para entender as coisas mais simples. Além do fato que não tem só texto. Cada página tem notas de rodapé que chegam até metade da página mais ou menos. E é claro que tem também muito conhecimento cifrado, que só já quem é iniciado consegue entender. Às vezes do nada ela manda uma citação em grego e latim e você que se foda pra entender. E é claro que o leitor vai entender o que eu digo, porque afinal de contas, Arundum aurais Calliopeus Kerbes, não é mesmo? Mas tem muitos sites que simplificam a doutrina, inclusive no próprio site da Sociedade Teosófica tem muita informação em português e acessível para todos. E é claro, tem sempre algum maluco no YouTube que se presta a tentar falar dessas coisas. E como o Careca já tá enrolando pra cacete, nós vamos começar a aula. Ainda bem. Sobre a criação do universo é tudo muito cifrado. Ela usa uma série de alegorias com formas geométricas e números. Tipo, primeiro veio 1, e depois o 1 virou 2, e depois o 2 virou 4, que também é o quadrado. Mas quando você lê sobre gnosticismo, você percebe que não foge muito do que eles diziam não. Deus seria uma forma infinita, inexplicável e impossível de entender, e o universo físico foi criado pela reverberação dessa luz, energia, vibração ou algo do tipo. Ou seja, tudo no universo veio do Logos, a palavra, a vontade de Deus. Mas ele mesmo é algo incompreensível que existe fora, acima do universo. Mas ele tem gerente, representante no universo que espalha a palavra dele. Esses anjos, digamos assim, são chamados pela Blavatsky de Dhyan Shohan, os senhores da chama. Os Dhyan Shohan são os arquitetos do universo. Eles que formaram os planetas, as estrelas. Eles são entidades individuais, mas ao mesmo tempo são emanações do Logo, ou seja, são a vontade de Deus em forma de indivíduos. Eles são as forças inteligentes que escreveram as leis da natureza. Eles que escreveram a programação, o código-fonte do universo, por assim dizer. E é claro, eles que criaram a Terra. E esses senhores da chama encarnam nos planetas para seguir de guia para a vida que vai existir neles.
eles se convertem numa espécie de semente, que a teosofia chama de mônada, e dessa mônada começam a nascer seres físicos semelhantes a eles. Ou seja, todo homem nasceu da mônada, da semente dos Senhores da Chama, que por sua vez são emanações do Deus Criador. Então todos nós somos unidos a Deus dessa forma. É aquela história de que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele e tal. Só que o negócio começa a ficar complicado porque a Blavatsky não fala que eles criaram a Terra e os homens e pronto. Não, meu filho. Ela dá toda a explicação de como é o mecanismo de criação dos planetas e da vida. E nessa parte eu vou ter que resumir bem resumido, porque senão, além do vídeo ficar imenso, vai ficar muito chato. Mas eu posso te dizer que os planetas nascem a partir de 7 frequências. Aliás, tudo na teosofia é baseado em 7. Se liga só. Todo planeta faz parte de uma cadeia de 7 estágios. Ele começa no mais alto, o arquétipo, ou seja, ele é só uma ideia na cabeça dos Senhores da Chama, e vai descendo os planos. No segundo ele é intelectual, no terceiro ele é astral ou substancial, e só no quarto que ele vira físico. Depois ele começa a subir de novo até voltar ao estágio mais alto de novo. É fácil você imaginar isso como sendo um movimento em forma de U. Primeiro ele desce, fica aqui embaixo, depois sobe de novo. Ele vem de cima, se materializando aos poucos, lá embaixo vira físico e depois sobe virando não físico de novo. O nosso planeta está atualmente no quarto estágio, ou seja, ele já foi imaterial, hoje ele é físico e um dia ele vai ser imaterial de novo. E é claro que a gente está falando de milhões e milhões de anos, ou como a Blavatsky fala, éons. Um termo geológico muito usado na época dela e que também foi usado por caras como H.P. Lovecraft. E esse mergulho não acontece só uma, mas sim 7 vezes. E cada um desses mergulhos se chama ronda. As rondas se iniciam nos níveis mais imateriais e vão baixando para depois subir de novo. Ou seja, o nosso planeta, a Terra, está no quarto estágio da quarta ronda, o estágio onde ela está totalmente mergulhada no físico. E por que os planetas fazem isso, careca? Bom, basicamente para se purificar. De uma forma bem didática, é como se você mergulhasse várias vezes a roupa na água até ela sair limpa. Eu não vou ficar inventando porque essa parte a Blavatsky não dá muitos detalhes, mas eu acredito que o mergulho no físico seria uma forma de firmar aquela imagem mental que está na cabeça dos Senhores da Chama como sendo algo real. Tá ligado quando os caras estão forjando espada? Quando ela tá quente, ela é mole e pode amassar, mas quando você resfria, ela solidifica na forma que o forjador quer. Isso é chamado de têmpera. Sim, o careca assistia muito o Desafio Sob Fogo. Your blade, it will kill. E aí, quando você entende esse esquema, você meio que passa a entender várias outras coisas da teosofia. Porque tu acha que para eles o homem surge prontinho, inteirinho na Terra? Não, amiguinho. A vida na Terra também segue esse mesmo esquema. Ela começa imaterial, vai se solidificando aos poucos, vira homem e depois vai se desmaterializando aos poucos. E aí que começam as loucurinhas, porque segundo a Blavatsky, para uma mônada, ou seja, uma semente dos Senhores da Chama virar homem, primeiro ela tem que passar por 7 estágios de energia, 7 de mineral, 7 de vegetal, 7 de animal e só depois virar homem. Sim, meu amigo, você há milhões e milhões de anos atrás foi uma pedra, depois foi uma samambaia, depois um cachorro e só agora um homem. Mas bem, eu mal vestido, eu sou um homem. Em sentido figurado. E sendo o ponto mais baixo do U, nosso dever é cada vez mais nos espiritualizar para fazer o movimento de subida de novo, mas dessa vez virando espíritos iluminados. Como eu disse, toda a teosofia é montada em cima de esquemas de 7 estágios, por isso o homem também teria 7 corpos, que variam de físico, astral, vital, emocional, intelectual, espiritual e átmico, ou iluminado. E essa parte eu não vou nem entrar em detalhes não, porque mesmo na teosofia você vai achar muita variação entre os nomes desses estágios, mas tenha em mente que são 7. Então, resumindo tudo, você vive em um planeta que ao longo de bilhões e bilhões de anos está passando por 7 rondas e atualmente está no quarto plano, o físico. Você também já rodou 7 rondas como energia, depois 7 como pedra, depois 7 como planta e agora está vivendo 7 como homem, sendo que o seu corpo também é formado de 7 camadas. É Inception, literalmente Inception. Eu te falei que o bagulho era doido. E eu ainda tô fazendo um resumo do resumo, porque ela chega a falar de seres que vêm de outros planetas, ou seja, de outras rondas. Então Marte também tem 7 rondas, Vênus também tem, Saturno também tem. Então, tipo,
Se tá começando a ronda dos homens aqui na Terra e você ainda tá no estágio de animal ou planta, tu tá atrasado e vai para outro planeta que esteja num ponto mais atrás do que na Terra. Ou vice-versa. Então, para a teosofia, já rolou muito intercâmbio de almas aqui na Terra. Nós convivemos diariamente com pessoas que são mônadas que vieram de outros planetas em outros estágios evolutivos. Alguns estão mais espiritualizados, outros acabaram de finalizar a última ronda de animais e estão vivendo sua primeira ronda de humanos, e por isso são mais violentos e ignorantes. E é óbvio que, sendo ela uma escritora do século XIX, assim como Lovecraft, Kardec e muitos outros, ela também é acusada de racismo. Porque essa diferença no nível espiritual não só se refletiria na personalidade e intelecto, mas também na etnia. E isso é um ponto muito difícil de se tocar, porque você não pode analisar esse tipo de coisa com o pensamento que a gente tem agora. Essa ideia de que o racismo é uma coisa nojenta e que deve ser combatida a todo custo, meio que só foi se estabelecer mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. No século XIX, houveram várias correntes científicas que afirmavam que existiam homens mais evoluídos e outros menos evoluídos. Nessa época, o Charles Darwin tinha acabado de lançar o livro A Origem das Espécies, e nele basicamente ele dizia que existem espécies mais adaptadas e outras menos adaptadas para sobreviver. Então, como a era vitoriana foi uma época de muita exploração de lugares desconhecidos, os caras estavam desbravando a África, estavam tendo os primeiros contatos com os aborígenes, lá em Bornéu, Papua Nova Guiné. Aí o inglês, todo cheio de pompa, viu um maluco nu, rosnando, e que muitas vezes era canibal, e o pensamento lógico que ele tinha é: esse selvagem é menos evoluído que nós. E eu não tô defendendo esse pensamento não, eu tô só explicando como é que era possível alguém ter esse pensamento de forma científica, entre aspas, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que evitar usar nossos conceitos atuais para julgar pessoas de outras épocas. E sabe o que é pior? É que é justamente nesse ponto que a teosofia fica mais interessante, que é quando entra o carro-chefe da doutrina, que é a vida em continentes perdidos como Atlântida e Lemúria. Lembra que eu falei que tu fez 7 rondas como pedra, depois 7 como planta, animal, e aí tu vai ter que fazer 7 como homem? Então, a raça humana também começou como imaterial e foi virando material aos poucos. E cada uma dessas raças humanas é chamada de raça raiz. E mano, olha que foda isso, vê se não daria um filme ou um RPG muito doirado. Legal! Bem louco! A primeira raça humana teria aparecido há 300 milhões de anos e vivido em um continente que a Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada e Imperecível. Eles foram chamados de os nascidos por si mesmo ou os sem mente. Essa raça era imaterial, como se fosse vapor. Eles não possuíam mente nem gênero e se reproduziam se dividindo. Eles também não morriam porque não tinham corpo para ser destruído. Mas com o passar dos éons, eles foram absorvidos na segunda raça raiz. A segunda raça raiz eram os nascidos do suor, ou os sem ossos. Eles teriam vivido em um continente chamado Hiperbórea. Nessa raça começou a aparecer um rudimento de mente. Eles tinham um corpo semifísico, mas sem forma definida, ou seja, eles eram tipo amebas gelatinas disformes. Mas como os corpos deles começaram a desenvolver órgãos rudimentares, como por exemplo uma espécie de estômago, eles começaram a se preocupar em coisas como alimentação e nutrição. Então tem relatos, conseguidos através de projeção astral, né, de que eles tinham fome, e aí eles esticavam uma tromba que eles espetavam uns nos outros e ficavam sugando os fluidos. E o sugado nem ligava, porque eles não sentiam dor, nem medo, nem nada, e quando ele via já estava seco. Essa segunda humanidade nascia quando uma gota ou parte do corpo derramava e essa parte virava um outro indivíduo. Com o tempo, essa forma de reprodução começou a virar um ovo que era colocado no chão, e eles viraram a terceira raça. A terceira raça raiz eram os nascidos do ovo, ou raça lemuriana. Eles teriam vivido em um continente chamado Lemúria, e aqui os corpos começaram a ficar físicos. Essa raça era inicialmente hermafrodita. Eles se reproduziam por meio de um ovo que se desprendia dos corpos, mas com o tempo também começou a haver diferenciação entre os sexos e reprodução sexual. Essa raça era gigantesca, de uns 5 ou 6 metros. Eles eram semelhantes a primatas peludos e viviam em tribos. Eles tinham 2 olhos na frente e um terceiro olho atrás da cabeça que conseguia enxergar a dimensão espiritual. Esse olho ainda existe na gente hoje em dia, mas se interiorizou na forma da glândula pineal. Ao final do período que a terceira raça viveu, os membros mais evoluídos dessa raça diminuíram de tamanho e começaram a ficar mais parecidos como a gente é hoje.
Só que esses membros começaram a cruzar com os membros menos evoluídos, e desse cruzamento nasceram os primeiros primatas. Ou seja, para a teosofia, o macaco veio depois do homem. Com o tempo, os mais evoluídos, os menorzinhos dessa raça, viraram a quarta raça raiz. Há 18 milhões de anos atrás, eles foram para o continente chamado Atlântida, e seriam os primeiros que a gente poderia de fato chamar de homens. A história da Atlântida é contada pela primeira vez pelo Platão, mas a versão que a Blavatsky conta é muito interessante, porque você vê de onde que veio uma porrada de RPGs, jogos e animes de fantasia. Os Atlantes eram um povo muito espiritualizado. Na sua sociedade não havia muita diferença entre governo e religião, e todo rei obrigatoriamente era um sacerdote também. Eles louvavam o Sol como sendo uma representação de Deus. Porque, de fato, na teosofia é do Sol que o Logos de Deus entra e se espalha no nosso sistema solar. E aí, no auge da sua civilização, eles construíram a cidade dos Portões Dourados e estabeleceram colônias em lugares como México ou Peru. México-Peru, sacou? Mas não esqueça que a raça Atlante é a quarta. Ela representaria o ponto físico da evolução na ronda atual, ou seja, o mais baixo. E com o tempo, começaram a haver membros dessa raça que se dedicavam ao materialismo, ao culto ao ego, à magia negra, prazeres da carne e perversões sexuais. Então guerras começaram a explodir entre os que queriam conservar a sociedade mais espiritualizada e os que queriam alterar ela. E acho que não é muito difícil imaginar esse cenário, né? Afinal, meio que é a mesma coisa que está rolando no nosso mundo atualmente. O bagulho é tão fantástico que existem relatos de que os senhores da magia negra criavam guerreiros híbridos com cabeça de leão, tigres ou lobos para devorar os inimigos. E com o tempo, e graças à violência dessas guerras, a Atlântida foi afundando. E os sobreviventes desse desastre fundaram a nova raça raiz, a quinta. E aí que a coisa vai ficar realmente complicada, porque é dito que esses sobreviventes teriam a pele da mesma cor da Lua e se chamavam arianos. Veja bem, tudo isso foi escrito entre 1875 até 1888, ou seja, antes mesmo do Bigodinho sequer nascer. Então não é que a Blavatsky fosse simpatizante dos NASA não, os NASA é que se inspiraram, dentre outras coisas, nas teorias dela. Inclusive, o símbolo original da teosofia tinha uma tremenda de uma churrasca, se é que você me entende. Ouviu, YouTube? Nós estamos falando de churrasca aqui, hein? Beleza? Ah, careca, mas a churrasca era um símbolo budista indiano. Os nazis usavam em outra direção. Eu sei, mas depois da escrotidão que o Bigoda fez lá, não adianta argumentar que esse símbolo sempre vai ser associado com NASA. Tanto que atualmente a sociedade teosófica mudou o símbolo e colocou uma churrasca muito mais discreta. A quinta raça raiz, a ariana, seria a nossa. Os arianos teriam se espalhado pela Ásia e depois para a Europa. E os atlantes que viviam nas colônias pelo mundo teriam virado os nativos americanos, semitas, orientais, etc. Então sim, dá para entender essa parte da doutrina como sendo uma forma de estabelecer os europeus e pessoas como estando num grau mais alto do que pessoas não, porque os arianos já estariam no quinto estágio, subindo a ronda, já ficando mais imaterial, enquanto os descendentes dos atlantes seriam fruto do quarto estágio, totalmente físico. Inclusive, é dito que essas evoluções seriam guiadas pelos mestres iniciados, espíritos evoluídos de outros planetas que vêm para a Terra para conduzir essas evoluções. Então, assim como a gente faz com os cachorros ou cavalos para eles terem as melhores raças, esses mestres não permitiriam que os homens mais evoluídos reproduzam com os menos evoluídos, o que poderia causar um retrocesso, como o que aconteceu na terceira raça e resultou na criação dos primatas. Mas, de novo, falar esse tipo de coisa era meio que aceitável nessa época. Não que eu esteja dizendo que você é obrigado a achar isso. Se você acha isso um pensamento nojento, é um direito seu. Só acho que a gente tem que olhar a coisa com o pensamento da época, senão vira anacronismo histórico. Mas e aí, careca, acaba aí? Eu até queria, porque esse vídeo está enorme, mas são sempre 7 estágios numa ronda, lembra? Então a Blavatsky faz algumas previsões para o futuro. Da nossa raça raiz, a quinta, vai surgir a sexta raça raiz. 10 mil anos no futuro, a falha de San Andreas nos Estados Unidos vai causar separação da Califórnia e virar uma ilha. Nessa ilha vai surgir uma raça mais pura e mais iluminada que a nossa. E é claro que como a sociedade teosófica foi fundada nos Estados Unidos, a raça que viria tinha que ser de lá, né? É claro.
O foda é que daqui a 10 mil anos a gente não vai ter nem ideia de quem era Blavatsky, então mesmo que ela acerte, ninguém vai nem lembrar. Já a sétima e última raça raiz nasceria nesse continente que surgiria no Pacífico da separação da Califórnia, e alguns teosofistas pós-Blavatsky dizem que a diferença sexual iria parar de existir e a concepção e o nascimento passariam a ser algo puramente espiritual. E aí esses seres humanos do futuro um dia migrariam para outros planetas para ajudar na evolução deles, assim como os mestres espirituais de outros planetas ajudaram na nossa. E assim vai. E é isso, pessoal. Tirando as questões técnicas extremamente complexas e polêmicas demais para falar em voz alta, o Careca acredita que conseguiu fazer um bom resumo de toda a doutrina da teosofia. É claro que a gente está falando de 6 ferrando livros, então obviamente muita coisa ficou de fora. Mas os últimos 2 falam muito da aplicação prática desse conhecimento para a evolução espiritual, forma de contato com os mestres espirituais ou coisas do tipo. Então o principal, o corpo da doutrina mesmo, o que eu acho mais interessante, porque é mais fantasioso, tá aí. Então dá um mérito pro teu careca, porque não é todo dia que tu vê alguém falando de loucuras como essa no YouTube não. Larga aquele like esperto, se inscreve se não é inscrito e clica no sininho, que semana que vem com certeza tem outra bomba aqui te esperando. No mais, beijo nas crianças e tchau! Teosofia é o corpo das verdades que formam a base de todas as religiões e não pode ser reivindicada como posse exclusiva de nenhuma.